Neste vídeo tem uns salmos de Deus para o seu coração. Estou aqui com a palavra de Deus aberta e nós estaremos lendo esses salmos que vai abençoar a sua vida. Principalmente você que diz assim: pastor, eu tenho enfrentado muitas lutas na minha vida. Lutas na saúde, lutas na vida financeira, sentimental. Não importa qual seja a área, eu creio em nome de Jesus que esse salmo ele vai abençoar a sua vida. Então, fica comigo até o final, em nome de Jesus. Graças a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Cléris, todos os dias estou aqui com uma oração, com uma palavra. Você que é novo, inscreva-se no canal, clica no joinha para você estar deixando o like, é muito importante. Não clicou no like ainda? Clica agora porque ajuda muito aqui o canal. Quando você dá like, o YouTube entende que esse vídeo é bom, é relevante, manda para várias pessoas. E quanto mais pessoas receber as orações, a palavra de Deus, mais pessoas serão abençoadas. Vamos então para os salmos de hoje. Salmos de hoje, 124. Graças a Deus, e sim, os salmos de hoje é o Salmo 124, um salmo que vai abençoar muito a sua vida. Você já está com a sua Bíblia preparada? Pode abrir então no Salmo 124 para a gente ler juntos. Pastor, eu não preparei ainda. Então dá um pausa no vídeo, corre lá, pega a Bíblia, volte, abra no Salmo 124 e continue o vídeo em nome de Jesus. Porque vamos agora começar a leitura desse salmo. Eu vou ler ele por completo, depois eu vou trazer as partes mais importantes. Vamos então para o Salmo 124. Versículo 1 diz assim: não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teria passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus, olha que salmo abençoado. Isso aqui é de Deus para a sua vida. É interessante que começa falando: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Eu te faço uma pergunta: você quer ter Deus do seu lado? Com certeza você disse que sim, porque todos nós precisamos da ajuda que vem de Deus. E a Bíblia começa dizendo, o salmista Davi, ele fala: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Aí ele diz novamente no versículo 2, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aqui Davi está falando sobre as perseguições que ele enfrentava, sobre as lutas que ele enfrentava. E quando ele fala, se o Senhor não estivesse do nosso lado,
Davi, ele está reconhecendo que ele só recebeu a vitória, que ele só conseguiu vencer graças ao nome do Senhor. Ele só conseguiu vencer as batalhas porque Deus estava do seu lado. Por isso ele disse: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, e eu e você, nós podemos dizer isso nos dias de hoje. Porque se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, nem de pé nós estaríamos. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, você nem teria forças para estar de pé. Se não fosse o Senhor, você não teria o fôlego de vida. Se não fosse o Senhor, você não teria vitórias que você já recebeu e ainda vai receber. Amém? Sim, tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. E entenda uma coisa, o nosso Deus está do seu lado. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, tudo que nós precisamos é de Deus do nosso lado. Porque quando Ele está do nosso lado, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos dá a vitória, Ele nos dá a direção para a gente seguir. E seguindo a direção de Deus, não tem como dar errado, não. Davi, ele só venceu o gigante Golias porque Deus estava do lado dele. Davi, ele disse para o gigante, tu vens contra mim com espada, com escudo, com lanças. Davi disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E no final Davi venceu porque Deus estava do seu lado. Por isso Davi disse aqui, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, os inimigos teriam nos vencidos. Amém? Então, o que nós precisamos é de Deus do nosso lado. Só que a Bíblia fala, lá no versículo 6, a Bíblia diz, olha só, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Amém? Olha só que forte. Aqui Davi faz até uma comparação, com o laço do passarinheiro. Aqui fala que Deus livrou ele, como livra um pássaro do laço do passarinheiro. Infelizmente o diabo ele trabalha assim, armando laços, ciladas para destruir o homem, a mulher de Deus. Mas quando a gente serve ao Senhor, quando Deus está do nosso lado, a Bíblia fala que Deus nos livra do laço do passarinheiro. Até lá no Salmos 91 a Bíblia diz isso, A Bíblia fala, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. Amém? Vamos continuar então. O último versículo, a Bíblia diz assim, olha só, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Olha que forte. Agora fala sobre o socorro de Deus. Porque sim, quando Deus está do nosso lado, Ele nos socorre, Ele nos ajuda. Por isso Davi disse, o meu socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Esse socorro é a ajuda de Deus. E quando Deus está do nosso lado, Ele nos ajuda, Ele nos socorre. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, talvez diz assim, pastor, eu estou precisando, neste momento, da ajuda de Deus. Eu estou precisando, neste momento, do socorro do Senhor. Então, receba na sua vida. Amém?
porque o nosso Deus, ele está do seu lado. E quando Deus está do nosso lado, ele nos ajuda, ele nos socorre. Estenda as mãos para esse celular, para essa televisão, para esse computador que você está me vendo e receba a ajuda de Deus. Amém? E graças a Deus, glória a Deus, estamos abençoados. Receba esse Salmo 124 no seu coração. Você pode ver que todos os dias desse mês de outubro, a gente está trazendo um salmo mais abençoado que o outro. E hoje foi o dia do Salmo 124. Vamos orar, porque é momento de oração. Senhor, nosso Deus amado e querido Pai, entramos na Tua santa, bendita e maravilhosa presença em oração. Estamos aqui de todo o coração para Te louvar, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome. Meu Pai, visita cada irmão, cada irmã que ora comigo agora. Dê a vitória, meu Pai, sobre cada um deles. O Senhor está do nosso lado. Aprendemos nesse Salmo 124 de Davi, porque Davi, ele disse, se não fosse o Senhor que estivera do nosso lado, nós teríamos caído perante os inimigos. Meu Pai, o Senhor está do nosso lado, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. O apóstolo Paulo, ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor. Visita esse irmão, essa irmã que ora comigo agora. Dê a vitória, meu Pai, na casa, na família, na saúde, na vida financeira, em todas as áreas, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos por tudo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Receba esse salmo no seu coração. Você que chegou até aqui, deixa um comentário, tá bom? Escreva aqui abaixo assim, ó. Deus está do meu lado. Escreve aqui abaixo, Deus está do meu lado, porque sim, o nosso Senhor, ele está do seu lado. Amém? E glória a Deus. Então, você que não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, clica no joinha, é muito importante. Compartilhe essa oração, compartilhe esse salmo abençoado com a sua família, com os seus amigos. Você já tinha ouvido esse Salmo 124? Eu creio que muitas pessoas que estão me ouvindo nunca ouviu esses salmos. Talvez é a primeira vez que você ouviu esse Salmo 124. Então compartilha porque vai chegar para pessoas que também nunca ouviram falar do Salmo 124. Ela vai ouvir e vai ser também abençoada. Estenda as mãos para cá e receba a presença de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.